O rombo bilionário que está acontecendo no governo Lula tem tomado as principais capas de jornais, mas não a mídia podre comprada e vendida do nosso país. Os empréstimos consignados, que podem chegar a quase 90 bilhões, já tomaram uma proporção fora do comum. O que é Petrolão ou qualquer outra coisa semelhante aos empréstimos consignados que estão chegando aos absurdos 90 bilhões de reais? Lula, fez a troca de comando, mas que não adiantou nada. Tudo isso diante dos olhos do povo brasileiro. A bancada do Novo na Câmara dos Deputados apresentou um requerimento para convocar o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, para prestar esclarecimentos sobre os descontos indevidos de mensalidades associativas de aposentados e pensionistas. O requerimento foi protocolado na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. De acordo com a fonte ouvida na CNN, o requerimento deve ser votado na quarta-feira que está por chegar. Queiroz assumiu o comando do Ministério da Previdência após o pedido de demissão de Carlos Lupe, que a gente viu que não é verdade. Carlos Lupe continua no comando, porém deixou o seu braço direito, que é o mais novo ministro da Previdência, o Volney Queiroz. Tudo isso diante dos olhos do povo brasileiro. A gente abre, claro, trazendo essa informação, porque pouco mais de uma semana depois da divulgação do escândalo das fraudes no INSS, agora há pouco, numa reunião com o presidente Lula no Planalto, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, pediu demissão. De acordo com a CNN, a reunião entre Lula e Carlos Lupe ainda está ocorrendo. Alexandre Garcia, muito boa noite, seja bem-vindo. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre essa reunião aí entre presidente Lula e Carlos Lupe. Vale lembrar, a gente traz aqui na tela já para quem nos acompanha, um tweet do agora ex-ministro Carlos Lupe, entrego na tarde desta sexta-feira a função de ministro da Previdência Social, o presidente Lula, a quem agradeço pela confiança e pela oportunidade. Tomo esta decisão com a certeza de que meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso. Alexandre, tá aí, ó, esse é um tweet das 5 horas e 47 minutos do, então, ministro da Previdência, agora não mais pediu demissão. Vale lembrar que Lupe permaneceu 2 anos e 4 meses à frente do Ministério, que tem, claro, o INSS envolvido agora nesse mega escândalo de fraude. Só lembrando aqui que ele não pediu demissão. Lula teve que pedir, para ele sair, ficar ali nos bastidores, porque ele não tomou... fontes internas dizem que ele não pediu demissão. Foi Lula que falou para ele ficar em escanteio e deixar o novo secretário tomar conta, porque isso já tomou a mídia e isso vai acabar com o PT se continuar aparecendo fraudes atrás de fraudes. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, Carlos, Augusto. Prazer imenso de estar com vocês nesta noite de sexta-feira. Pois é, Carlos Lupe agradece a confiança do presidente e diz que o nome dele nem foi citado. Claro, o problema dele é a omissão, a omissão permissiva, assim como Lula. Lula sabe muito bem o que aconteceu com Lupe em 2011 e repetiu a dose. Então, quem é o responsável? Aquele que tinha conhecimento de atos de Lupe e traz Lupe de volta. Assim como o eleitor de Lula, que tinha conhecimento do que Lula fez. Condenado várias vezes, depois anulada pelo CEP de Curitiba, e traz Lula de volta. Então, gente, não lavem as mãos como Pilatos. É a vontade dos eleitores de Lula, ter Lupe, a vontade de Lula é ter Lupe de novo, e a vontade de Lupe foi fazer tudo de novo. E diante desse fazer tudo de novo, Volney Queiroz já sabia de tudo, participou de reuniões, recebeu os mesmos alertas que Carlos Lupe e nada fez. Agora, assume como se fosse parte da solução, quando na verdade sempre fez parte do problema. Ele sabia de tudo. Em uma entrevista, ele afirmou que não podia tomar as rédeas porque não era o ministro. Agora, ele vai tomar as rédeas sabendo de tudo que aconteceu, mesmo antes de tomar posse como ministro da Previdência. É inacreditável. Lula nunca sabe de nada, mas sabe de tudo. Voltou à cena do crime. Simples. Então, gente, não para. Essa roubalheira não vai parar. E, como disse, nossa, brilhantemente Alexandre Garcia,
Os eleitores de Lula sabem do que ele é capaz, sabem o que eles estão fazendo e fingem que nada está acontecendo. E o mais impressionante, 2026, se alguma coisa acontecer, o que eles vão fazer? Votar nele novamente. É impressionante. No dia 23 de abril, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram essa operação sem desconto, que revelou um esquema que pode ter desviado 8 bilhões de aposentadorias e pensões entre 2019 e 2024. De acordo com as investigações, foram identificados descontos associativos em aposentadorias e pensões. Segundo as atas de uma reunião realizada numa conselheira em junho de 2023, e isso, né? O que aconteceu? Essas atas dessa conselheira, em junho de 2023, o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre os indícios. Por que a gente sempre mostra o que estava acontecendo? Para deixar muito claro para a população que eles sabiam o que estava acontecendo. Ele foi alertado durante mais de 10 meses e nada fez sobre esses indícios de irregularidades e descontos na folha de pagamento dos aposentados. O documento mostrou que Queiroz também estava presente na reunião. No requerimento apresentado pela bancada do Novo, os parlamentares mencionaram a reunião como um dos argumentos para a convocação do ministro. Segundo o documento, Queiroz, ainda na condição de secretário executivo da pasta, também participou de encontros com representantes de entidades associativas e sindicatos que agora são alvos de investigações. A magnitude do prejuízo, a fragilidade do público atingido e a recente vinculação do ministro como representante de entidades sob investigação, bem como a eventual inércia ou omissão em adotar medidas efetivas para membros do CNPs, que é o Conselho Nacional de Previdência Social, alertaram, gente. Por que eu tô falando alto? Porque eles alertaram sobre os problemas em 2023 e 2024. Tornam esta convocação não apenas justificável, mas necessária. Ou seja, eles vão chamar o novo ministro, né, Volney Queiroz, até o Congresso para explicar. Porque ele tomou posse agora, ele vai falar que ele não sabia, mas a verdade é que ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Sim, é o braço direito de Carlos Lupe em toda essa empreitada do silêncio que cegou muitas pessoas, que levou muitas pessoas aí a passarem momentos difíceis os aposentados e que mais uma vez causa um rombo bilionário nos cofres públicos do nosso país. É inacreditável, gente. Parece que a gente está trazendo aqui a mesma matéria todos os dias, mas é uma fraude, é um desvio atrás do outro, é uma corrupção atrás da outra, é lavagem de dinheiro, é rachadinha. Onde a gente vai parar, gente? Eu já volto com mais informações. Se inscrevam e deixem o seu like.